direto dos estúdios da TV Clube Record. Nós voltamos com toda a cobertura das eleições municipais 2012. Olha, nós já temos os últimos números que você pode acompanhar direto na primeira página do site diariodepernambuco.com.br, também do pernambuco.com. Olha, neste momento, 84,74% das urnas apuradas no Recife. Temos até agora 51,01% de votos para Geraldo Júlio. Geraldo Júlio, então, neste momento, seria o prefeito do Recife com 51,01% dos votos. Daniel Coelho está com 27,72% dos votos e Humberto Costa, do PT, 17,49% dos votos. E olha, o Tribunal Regional Eleitoral falou um pouco sobre as eleições aqui em Pernambuco, classificou as eleições aqui como uma das mais tranquilas da história. Todos os problemas foram solucionados pelos juízes e promotores dos municípios sem a necessidade de levar os casos até o julgamento da Corte do TRE. 85 eleitores e 16 candidatos foram detidos por conta de irregularidades cometidas durante o horário de votação, como a prática de boca de urna, por exemplo. O balanço do TRE contabilizou problemas em 280 urnas. 103 precisaram ser substituídas. O número estava dentro do previsto, de acordo com o presidente do tribunal, o desembargador Ricardo Paes Barreto. Ao todo, o tribunal recebeu mais de 8.500 ligações, a maioria de eleitores que queriam saber o local para votar. Olha, a gente vai trazer mais informações sobre o TRE, as informações que o TRE passou aqui para a gente, para toda a nossa equipe que fez essa cobertura imensa durante as eleições 2012. Mas antes, eu vou conversar com o nosso convidado especial. Nós estamos recebendo aqui o editor executivo do Diário de Pernambuco, Sérgio Miguel. Sérgio, pelo que os números estão apontando, pelo menos no Recife, Geraldo Júlio é o novo prefeito. Será mesmo, Sérgio? Boa noite. Boa noite, pessoal. A tendência me parece que é essa. Ainda é uma vantagem bem apertada. Eu já acompanho a eleição há algum tempo, já vi situações como essa ser revertida. Se a gente lembrar, a eleição de Dilma, da presidente Dilma Rousseff, nessa última eleição para presidente há 2 anos, ela tinha uma vantagem, era um pouquinho menor que essa, e em determinado momento da apuração parecia que seria decidido no primeiro turno, e houve um avanço do candidato José Serra e a eleição por pouco ali, mas foi para o segundo turno. O que eu tenho observado, cada vez que a gente dá um F5 para atualizar, para a gente ver como os dados estão, tem um ligeiro viés de crescimento nos números de Geraldo Júlio, que eu acho que isso... se eu tivesse que apostar agora, Sérgio, vamos apostar, eu apostaria no primeiro turno mesmo agora. Primeiro turno, então, com Geraldo Júlio. Na verdade, uma grande vitória do governador Eduardo Campos, né, Sérgio? Uma grande vitória. Ele construiu, ele bancou Geraldo Júlio e, mais do que isso, ele construiu todas as condições políticas e construiu o discurso que possibilitou, além do candidato em si, de uma pessoa que é da confiança dele, ele colocou em torno de Geraldo um leque de aliança amplo, um dos mais amplos, uma aliança, com exceção do PT, que teve o seu próprio candidato, é uma aliança do tamanho da que ele tem no governo do Estado, e essa aliança deu condições políticas para a vitória. A eleição de Geraldo Júlio teve uma estrutura material, um volume de campanha muito grande, mas teve principalmente uma estrutura política muito forte. É verdade. Agora, Sérgio, estou vendo aqui os números de Caruaru, por exemplo. Em Caruaru, temos 72,86% das urnas apuradas. Está dando José Queiroz, era o esperado mesmo. José Queiroz está até agora com 57,57%, contra Miriam Lacerda do DEM, que tem 40,41%. Era o esperado por lá, Sérgio? Eu não diria que é uma surpresa, seria uma surpresa, mas eu esperava que a eleição tivesse um pouco mais disputada. Caruaru, tradicionalmente, tem eleições muito acirradas durante a campanha e a apuração, geralmente ali, voto a voto. Por esses números, me parece que o prefeito está garantindo a reeleição com uma tranquilidade maior do que era o esperado.
Vamos dar outro passeiozinho pelo interior. Estou vendo aqui os dados de Garanhuns. Isaías Regis está na frente, 97,6% das urnas apuradas, ou seja, quase a eleição lá praticamente definida, porque Isaías Regis está com 58,13% contra 35,13% de Zé da Luz, um candidato, inclusive, muito criticado pela população por ser de fora de outra cidade, mas, pelo visto, vencendo realmente Isaías Regis, não é, Sérgio? Aí eu acho que já está definido 97% das urnas apuradas e também o que eu via nas conversas de bastidores, me parecia que esse é o resultado esperado mesmo. Já era o esperado, nenhuma surpresa então em É. Garanhuns, né? Agora a gente tem também números de Petrolina. Júlio Lócio, do PMDB, 45,19%, Fernando Filho, 32,5%, Odaci Amorim, 20%, já a apuração por lá bastante avançada também, 91% das urnas. Em Petrolina, as eleições realmente foram bem acirradas, né, Sérgio? Embora os números estejam mostrando uma diferença, e essa diferença era percebida nas ruas, nas pesquisas que conseguiram ser publicadas, lá tinham um probleminha de conseguir sair pesquisa, isso faz parte do acirramento da campanha. Então, além da disputa para conseguir o voto na rua, tinha as disputas dos advogados, das coligações, então isso ajudou a acirrar muito a campanha. Mas era a sensação que Júlio teria uma vitória relativamente tranquila e me parece que é isso que os números estão apontando, até porque falta menos de 10% cerca de 8% das urnas assinadas. Carol Santos, que é a repórter do Diário de Pernambuco, que está lá em Petrolina acompanhando. Ontem à noite eu falei com ela por telefone e ela me falou que a movimentação da cidade mostrava um volume de campanha já nessa reta final de Júlio Lócio bem maior. E eu acho que os números estão confirmando. Petrolina, talvez seja uma exceção à regra dessa eleição com relação ao governador Eduardo Campos. Aí ele está tendo uma derrota. É verdade, até porque os dois candidatos, né, que poderiam ser aliados a ele realmente ficaram para trás, embora ele tenha uma aliança também com o PMDB, não é, Sérgio? Aqui nessa eleição, Jarbas apoiou a candidatura de Geraldo Júlio, mas o Fernando Filho, filho do Fernando Bezerra Coelho, ministro, que também sai derrotado, uma força histórica, tradicional, lá em Petrolina, que saiu derrotado. E o Júlio confirma um governo, uma gestão que ele teve na prefeitura bem avaliada. Ele que já tinha ganho também na eleição passada, já tinha sido uma derrota para o governador Eduardo Campos e agora se repete. É um dos poucos lugares em Pernambuco que isso acontece. E Petrolina tem essa tradição, se a gente for puxar pela história, geralmente eles votam contra, dificilmente o governador consegue fazer seu candidato lá. Isso já é uma tradição por lá, então? O próprio Fernando Bezerra Coelho, em 1992, ele foi eleito contra o candidato do governador da época, que na época, eu estou puxando pela memória, posso até cometer alguma coisa de erro, mas era, acho que Henrique Cruz, o candidato, que era apoiado pelo governador então da época, que era Jarbas Vasconcelos. Não era Jarbas ainda, 92, era Joaquim Francisco, e apoiava o Henrique. E Fernando Bezerra Coelho conseguiu vencer. E assim tem sido na maioria das eleições, na eleição passada, quando o Lócio ganhou do Eduardo. Então é uma coisa que é meio comum parece que existe uma certa rebeldia contra os candidatos do governo. Agora, Sérgio, vamos voltar aqui para as eleições no Recife. A gente até recebeu uma última informação de que o candidato do PCB, o Roberto Numeriano, foi expulso do partido. As primeiras informações são de que ele teria discutido com integrantes do partido, até mesmo antes das eleições, não foi uma coisa de hoje, foi uma coisa que aconteceu durante a semana, mas hoje, oficialmente, o PCB anunciou a expulsão do candidato Roberto Numeriano do PCB. O Roberto Numeriano, que não é a primeira vez que tenta, né, fazer nome diante da eleição no Recife, mas o que isso pode significar, Sérgio? Ele é um candidato que, como a gente vê, não teve muita expressão, mas pelo visto parece ter perdido a cabeça, né? Realmente essa informação eu tendo agora, não sei exatamente o que aconteceu. Roberto Numeriano, ele é um tipo de candidato que ele está ali para cumprir uma missão partidária. O objetivo, assim, é óbvio que
nem as pessoas do partido, isso acontece também com o candidato do PSTU, acham que vai ganhar alguma coisa. Mas a função é aproveitar esse tempo, essa exposição que uma campanha dá, inclusive com participações em debate, no guia eleitoral, para divulgar as propostas do partido. Eu não sei, talvez na condução desse processo de que ideias divulgar, ou a forma, a estratégia para divulgar isso, talvez tenha surgido a divergência. Eu não sei, não conversei nem com ele, nem com ninguém, mas o curioso é que é tão pouca gente que tem no PCB que não sei quem ainda perde talvez hoje pode, o principal nome. É verdade. Isso é coisa para a gente depois, ao longo da semana, na cobertura do Diário de Pernambuco Política, no site, a gente explicando melhor o que aconteceu, né? Analisando melhor, né? Bom, olha, atualizando aqui os números, nós já temos 84,74% das urnas apuradas no Recife, 51,01% dos votos para Geraldo Júlio. Neste momento, a eleição ainda não está definida se vai ser realmente o primeiro turno, mas por esses números a gente tudo leva a crer, não é, Sérgio, de que Geraldo Júlio deve levar realmente essa eleição no primeiro turno, como desejava exatamente o governador Eduardo Campos, que parece ter trabalhado realmente para isso, né? Tem essa votação de Geraldo, que é uma votação que estava ali dentro da margem de erro das pesquisas, do que podia acontecer, e já estava sendo mais ou menos esperado. E tem Daniel Coelho, que embora muito provavelmente não vá levar a eleição para um segundo turno, mas essa votação expressiva que ele está tendo, aí me parece 27,72%. Quase 28% dos votos, precisa ser depois melhor analisada, depois que passar essa coisa da eleição, melhor estudada, que ela traz uma série de significados políticos, uma série de recados políticos. E um deles, que me parece, é que boa parte da população estava querendo alguma coisa de novo, sem entrar no mérito se Daniel representa realmente um novo ou não, tal, que isso foi uma parte do debate da eleição, mas a imagem de novo, me parece que tinha uma boa parcela da população querendo isso, porque o próprio Geraldo Júlio, de certa forma, representa isso, de um cara que está entrando na política eleitoral, pelo menos na política eleitoral agora. Então, os dois primeiros candidatos serem candidatos que passam a imagem de novo para a população, me parece uma sinalização, que é confirmado quando você vê Humberto Costa e o próprio Mendonça Filho, com a votação aí inferior a 3%, que houve uma certa polarização entre o novo e o velho. Será que os votos, essa votação expressiva de Daniel Coelho, veio um pouco de quem tradicionalmente votava em Mendonça Filho? Se a gente for acompanhar pelas pesquisas e a mudança, que o Mendonça começou com uma intenção de voto nas pesquisas, até meio próximo. 14%, né? Mendonça começou no início da campanha. E se você puxar para antes de começar mesmo, ele já parecia com alguma coisa maior do que isso e foi perdendo. E me parece que essa desidratação dos números dele é proporcional ao crescimento de Daniel. Agora, o que me parece também é que o Daniel Coelho parece ser muito mais uma vitória do nome Daniel Coelho do que do nome do próprio PSDB, não é, Sérgio? Até porque não apareceu tanto o nome do PSDB, né? É verdade. Aparecia mais citado pelos adversários do que por ele mesmo. É verdade. De certa forma, uma vitória pessoal da figura dele, da condução que a equipe dele, que ele deu, e que me parece também que ele teve o discurso apropriado para aquele momento, para a situação, que ele conseguiu, não totalmente, porque senão ele teria ido para o segundo turno, mas conseguiu capitalizar muito desse sentimento de mudança que Mendonça não conseguiu. Mendonça talvez fosse o candidato mais oposição de todos, inclusive talvez até mais do que o próprio Daniel, mas não conseguiu capitalizar esse sentimento de oposição, que Luciana teve aqui antes, que coordena nossas pesquisas aqui do Diário. Isso, conversou com a gente agora. E tem um quesito que é muito interessante que a gente publica nas nossas pesquisas, que a gente sonda nas nossas pesquisas, que é o desejo de continuidade e o desejo
o sentimento de continuidade ou de oposição do eleitor. E nessa pesquisa, a gente desde o começo já percebia um sentimento de mudança bem maior do que nas outras vezes que a gente já pesquisou. E Daniel me parece que conseguiu bem melhor do que Mendonça capitalizar esse sentimento. E Mendonça Filho, inclusive, comentou um pouco dessa eleição, toda essa campanha, como foi esse momento para ele. A gente tem esse VT, a gente consegue mostrar esse VT, na verdade é um comentário dele que está na nossa página principal do Diário de Pernambuco. Você pode acompanhar diretamente, internauta, você que está acompanhando a página. Para Mendonça Filho, Sérgio, o que ele disse para a nossa equipe foi de que faltaram votos para Mendonça Filho. E, de fato, os números estão mostrando exatamente isso, né? Faltaram votos para Mendonça Filho. Agora, o governador Eduardo Campos também comentou essas eleições, ele que realmente é o grande vencedor dessas eleições. Ele disse que a expectativa é de que entre 350 e 400 candidatos a prefeito do PSB, dentre os 1.000 que se candidataram em todo o Brasil, fossem eleitos neste pleito. Vamos ouvir então Eduardo Campos, que é o presidente nacional do PSB. Votar é sempre um ato de esperança. A gente vota para a vida melhorar e eu me emociono todas as vezes que eu voto, né? Estou feliz com essa campanha, uma campanha que foi feita no PSB no Brasil inteiro com muita tranquilidade. Nós estamos crescendo o partido, crescendo com consistência. Aqui no Recife fizemos uma campanha bela, que falou da solução dos problemas, dos velhos problemas da cidade e dos novos problemas. Juntamos um arco de força muito grande, porque Geraldo vai precisar dessa força para fazer as mudanças que a cidade reclama. Esperançoso de podermos já hoje termos um novo prefeito, para que ele amanhã cedo já comece a trabalhar, porque o que Recife está precisando é de muito trabalho, muita paz política, para que a gente possa construir uma cidade muito melhor para a gente viver. Pois é, tá aí, você acompanhou a palavra do governador Eduardo Campos, se sentindo realmente muito satisfeito diante desse cenário que a gente está vendo aqui no Recife. Neste momento, 92,84% das urnas apuradas. Geraldo Júlio segue com mais de 50% dos votos. Sérgio, então, realmente caminhando para essa vitória de Geraldo Júlio já no primeiro turno. Bom, a gente encerra esse programa por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta. Às 8 horas da noite teremos um novo programa, talvez até já com o resultado definitivo das eleições no Recife e em outras cidades aqui do estado de Pernambuco. Enquanto isso, você continua acompanhando a apuração e toda a cobertura das equipes do diariodepernambuco.com.br, que estão nas ruas para trazer todos os detalhes dessas eleições para você. Eu agradeço ao Sérgio Miguel, que esteve aqui com a gente. Daqui a pouquinho, então, às 8 da noite, a gente volta com mais um boletim ao vivo para você. Até lá!